Tales of Demons and Gods. Contos de Demônios e Deuses. Capítulo 11. Ameaçado. Vendo como Shinshio estava furiosa, Nili riu levemente e disse: A professora Shinshio é tão experiente, dizendo que o livro não existe porque você nunca ouviu antes. Isso quer dizer que a professora Shinshio leu todos os livros do mundo? Em sua vida anterior, Shinshio também era irracional. Livro da Chama do Relâmpago Divino? Ah, lembrei. Acho que eu peguei uma cópia desse livro na biblioteca, disse um estudante plebeu de repente com uma voz assustada. Ele pegou emprestado 3 livros. Um deles era o livro da Chama do Relâmpago Divino. No entanto, o conteúdo dentro do livro da Chama do Relâmpago Divino era muito profundo. Ele não conseguia entender nada nele. Ele se esqueceu de devolver o livro depois de dar uma olhada. A voz desse estudante plebeu fez com que o rosto da Shinshio escurecesse. Este estudante plebeu abriu o livro da Chama do Relâmpago Divino. Este livro é uma versão copiada, não a versão original. Foi escrito com palavras que pertenceram à linguagem do Império Vento Nevado. O primeiro volume foi traduzido, mas não os outros volumes. A linguagem escrita na Idade do Vento Nevado é muito obscura. As pessoas comuns não conseguem entendê-la. Ninguém esperou que este livro realmente existisse. Até o vice-diretor Yesheng e Luye se entreolharam de surpresa. Embora seja o vice-diretor e o professor do Instituto Sagrado Orquídea, a quantidade de livros na biblioteca passa facilmente os números dos 100.000, e 90% deles foram deixados para trás desde os tempos antigos. Mesmo eles não podiam dizer os nomes de cada livro. Há também muitos livros que mesmo eles não poderiam traduzir. Durante sua viagem pelo continente em sua vida anterior, Nili era proficiente em 7 línguas. Ao chegar ao nível lendário, ele leu vários livros e nunca esqueceu seu conteúdo. Para não mencionar que, em sua vida anterior, Nili permaneceu no espaço temporal existente dentro do livro do espírito demoníaco temporal, por centenas de anos, lendo milhões de livros enquanto ele estava lá dentro. Não há nenhum obstáculo na leitura das palavras escritas pela linguagem do Império Vento Nevado para Nili. Até um ancião de túnica cinza sentado ao lado de Yesheng e Luye tinha um rosto estampado de surpresa. Até mesmo ele nunca leu o livro da Chama do Relâmpago Divino antes. Yesheng, envie alguém para a biblioteca para buscar o livro da Chama do Relâmpago Divino, ordenou o ancião de túnica cinza. Sim, Yesheng olhou para Luye ao lado. Luye não se atreveu a negligenciar, rapidamente saiu apressado. Cada aluno da turma focou seus olhos no livro da Chama do Relâmpago Divino que o estudante comum estava segurando. Ambos, Ex-Yun e Shen Yue, também ficaram muito surpresos. Sendo membros das 3 famílias principais, eles também leram um monte de livros, mas eles não sabiam que o livro chamado Livro da Chama do Relâmpago Divino existia. Este livro é muito antigo, portanto, poucos iriam tomar a iniciativa de aprender com ele. Dentro da Cidade da Glória existem 3 tipos de padrão de inscrição, que são mais completos, que são o Vento Nevado, a Chama Sagrada e a Guerra Primordial. Quase todos praticam os 3 tipos de padrão de inscrição. Desde que os padrões de inscrição da Chama do Relâmpago foram perdidos há muito tempo durante as Eras das Trevas, haviam apenas alguns livros, como o livro da Chama do Relâmpago Divino, espalhados pelo mundo. Todos eles foram traduzidos, por isso foram arquivados. Ocasionalmente alguns alunos pegavam emprestados, mas depois que perceberem que eles não conseguiam entender o conteúdo, eles imediatamente os devolviam. Deixe-me ver o livro da Chama do Relâmpago Divino, volume 7. O estudante plebeu imediatamente começou a vasculhar o livro. Este livro da Chama do Relâmpago Divino tinha várias centenas de páginas de espessura. Dentro, o livro foi preenchido com ilustrações, textos e diagramas do padrão de inscrição da Chama do Relâmpago. Não houve tradução para ele após o primeiro volume. As complexas e antigas palavras causaram a muitas pessoas uma dor de cabeça só de olhar para elas. Depois de se voltar para o volume 7, o estudante plebeu percebeu que este volume sozinho tinha centenas de padrões de inscrição. Ele começou a compará-los um por um com a do quadro, procurando o que parecia semelhante ao padrão Explosão Solar Escarlate. Todo mundo na classe estava ficando impaciente. Quando a busca vai terminar? O rosto de Shinshio esfriou friamente e disse: Você provavelmente encontrou este livro em algum canto da biblioteca e nem sabe o que estava escrito nele. No entanto, você diz que o padrão solar escarlate se originou desse livro. Criança arrogante, você ousa macular os antepassados da minha sagrada família? Se você não puder encontrar o padrão de inscrição, eu irei ao salão do santo julgamento para processá-lo por ofender meus antepassados. Nili riu alto e disse:
Professora Chinchil, ainda é muito cedo para dizer esse tipo de coisa. Este livro foi deixado durante a era do Império do Vento Nevado, que existiu há alguns milhares de anos. O momento de sua criação é muito mais antigo do que a criação da família sagrada, não é? Correto, respondeu Chinchil, assentindo. Este era um fato duro que ela não podia negar. Então é simples, Nili olhou para o estudante comum e disse. Passe por 30 páginas do volume 7. O sexto diagrama na página 30, compare-o com o padrão explosão solar escarlate. Vendo o rosto de Nili cheio de confiança, o coração de Chinchil afundou. Se Nili descobrisse a origem do padrão explosão solar escarlate, seria uma mancha na família sagrada. Porque a família sagrada tinha anunciado publicamente que a explosão solar escarlate, bem como outros 16 padrões de inscrição, foram autocriados pelo mestre da casa da primeira geração da família sagrada. Isso causou um enorme aumento de reputação da família sagrada. Se o público descobrisse que os padrões de inscrição da família sagrada foram plagiados de um livro antigo, então a reputação da família sagrada seria abalada. Vendo o rosto de Chinchil mostrar traços de medo, Nili sorriu secretamente. A fama dessa família sagrada veio principalmente de ser o portador dos padrões de inscrição da chama sagrada, que foi reivindicado por muitos mestres antigos da família, por terem criado os padrões de inscrição. Seu talento extraordinário é o que salvou a Cidade da Glória no perigo. No entanto, a verdade é que a família sagrada não passa de um monte de hipócritas. Na vida anterior de Nili, durante a destruição da Cidade da Glória, todas as famílias estavam lutando pela sobrevivência da cidade. A família sagrada devia vigiar o portão oeste da Cidade da Glória, mas durante a eclosão da guerra, para poupar a sua própria força, eles conseguiram que cada um dos seus especialistas da família entrasse na Santa Montanha Ancestral. Isso fez com que o portão ocidental fosse rompido e permitiu que os animais demoníacos do vento nevado marchassem para a cidade. Nili ainda se lembra da cena horrível causada pelo massacre das bestas demoníacas. Nili e o resto não tinham escolha a não ser sair da Cidade da Glória. Após seu renascimento, Nili não tinha boas impressões em relação à família sagrada. Nesta vida, farei esta família hipócrita ser removida da Cidade da Glória. Se ele quisesse que a família sagrada fosse desprezada por todos os cidadãos da Cidade da Glória, então ele precisaria revelar a verdadeira natureza dessa família hipócrita primeiro. Página 30, sexto diagrama, murmurou o estudante comum. Depois de ser guiado, ele encontrou o padrão de inscrição Explosão Chama do Relâmpago. Oh! A multidão de estudantes soltou um som de surpresa. O padrão de inscrição Explosão Chama do Relâmpago consistia em duas partes, com uma parte que parecia exatamente com o padrão Explosão Solar Escarlate. O padrão Explosão Solar Escarlate era muito mais simples comparado ao padrão escrito Explosão Chama do Relâmpago, que era o mesmo que cortar metade dele. Nili estava realmente correto. Chinchil cerrou o punho firmemente. Seus dedos ficaram brancos, enquanto Shen Yue, que estava entre a multidão de estudantes, olhou para Nili, seus olhos se tornaram cheios de ódio. Nili estava desacreditando a sua família sagrada. Nili, naturalmente, notou o olhar hostil de Chinchil e Shen Yue e riu friamente. Todos da família sagrada são iguais. Quando não encontraram a razão por eles mesmos, empurraram a culpa para outros. Se eles não tivessem culpa, por que eles se preocupariam com as outras pessoas as expondo? E daí, se o dono da casa da primeira geração da minha família sagrada tirou do livro da chama do relâmpago divino? Chinchil respondeu friamente. Nili riu. Professora Chinchil, parece que você não está familiarizada com o código de conduta do espiritualista demoníaco. Quer que eu lhe explique? O código de conduta do espiritualista demoníaco tem existido por volta de 3.000 anos. Quase todos os espiritualistas demoníacos seguem um código de conduta. O código de conduta do espiritualista demoníaco, artigo 161, tomar padrões de inscrição ou copiar padrões de inscrição de outros espiritualistas demoníacos deve indicar sua fonte e não pode reivindicá-los como criados por autoria própria. Esta é a ética dos espiritualistas demoníacos. Se o seu Chinchil tremeu de raiva. As palavras de Nili atingiram diretamente o seu ponto fraco. Ele disse diretamente que a família sagrada não seguia a ética do espiritualista demoníaco, mas mesmo assim, ela não podia refutar a declaração de Nili. Se eles estavam aprendendo com o padrão de inscrição da chama do relâmpago divino para criar seu próprio padrão, então está tudo bem. No entanto, o primeiro mestre da casa da família sagrada levou diretamente a metade dela e reivindicou como se fosse sua. Não é um pouco absurdo?
Poderia a primeira geração de mestres da casa da família sagrada ter algumas complicações que não podem ser ditas? Nili piscou com os olhos enquanto falava inocentemente. As palavras afiadas de Nili foram direcionadas para o ponto fraco da família sagrada, e ainda fingia parecer inocente. Isso fez Xinxiu e Shen Yue quererem matar alguém. Os alunos todos sussurraram numa discussão. Então o mestre da primeira geração da casa da família sagrada é uma pessoa assim? Diz-se que, embora o primeiro mestre da casa da família sagrada foi apenas um espiritualista demoníaco nível ouro, nos estudos do padrão de inscrição foi um grande mestre com autoria de vários padrões de inscrição da chama sagrada. A família sagrada sempre foi portadora de todas as inscrições da chama sagrada? Nunca pensei que a explosão solar escarlate fosse realmente uma cópia de um livro antigo. Eu olhei os registros do padrão de inscrição do vento nevado. As inscrições internas foram reproduzidas ou tiradas dos livros antigos, mas sempre indicam sua fonte. Eles nunca reivindicaram que fosse o autocriado. Esta é a ética dos espiritualistas demoníacos. Todos os nobres espiritualistas demoníacos fariam o mesmo. Um grupo de estudantes começou a se perguntar. O grande mestre dos padrões de inscrições que seus corações poderiam ser nada mais que alguém que estava buscando elogios? Ouvindo as discussões dos alunos, o coração de Shen Yue tornou-se ainda mais infeliz. Ele já via Nili como um inimigo. Com o rosto endurecido, levantou-se de seu assento e disse: Nili, minha família sagrada tem uns 300 anos de herança. Somos uma das 3 famílias principais na Cidade da Glória. Nós não somos algo que alguém como você, que é de uma família nobre e ordinária, possa criticar. Este padrão explosão solar escarlate está escrito nas notas do mestre da primeira casa. Originalmente, não foi anunciado publicamente. Nós, das gerações mais novas, achamos isso enquanto estavam arrumando as notas do primeiro mestre da casa. Então nós pensamos que foi criado por ele. Isso é normal. Nili olhou para Shen Yue. Ele era de fato um membro da família sagrada. Ele criou uma desculpa para se livrar da responsabilidade. Shen Yue aprofundou sua voz quando mencionou família principal e apontou Nili como um membro da família nobre comum, fazendo suas palavras muito claras. Se Nili o perseguisse, então, como a família sagrada sendo uma das principais famílias, definitivamente não deixaria sair impune. Quanto a Shen Yue, Nili também o desprezou. Antes do casamento de Shen Yue e Yi Xiong, a guerra começou e Shen Yue imediatamente fugiu. Ouvindo as palavras de Shen Yue, Nili ficou ainda mais infeliz. Estudante Shen Yue é um valetão arrogante. Felizmente há uma lei estrita na Cidade da Glória. De outra forma, eu realmente estaria preocupado que a família sagrada. Nili, como um pouco, não tem medo da água fervente, piscou os olhos e disse: Acredito que uma grande família como a família sagrada protegeria minha segurança. Se alguma coisa acontecesse comigo, receio que a família sagrada não pudesse limpar essa mancha. Fim do capítulo 11.